Queridos amigos e irmãos, vocês que sempre estão conosco nessas pequenas palestras, terça-feira, chamada de Assuntos Familiares, mas nós estaremos abrindo mais o leque em outros setores. E hoje eu quero falar de um modo especial para os nossos jovens, nossos rapazes e nossas moças. Vocês que lutam pela fé, vocês que procuram trazer aquele bom testemunho de Jesus Cristo em vossas vidas, então nós temos que olhar para os grandes exemplos das Escrituras. E desta vez vamos tomar Daniel capítulo 1, verso 8, onde se lê: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vejo isso de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, para um jovem, vamos dizer, na idade aí dos seus 14 anos, e aqueles três colegas, Misael, Ananias, eles se propuserem simplesmente a servir o Senhor. Não se contaminar com as iguarias do rei, não somente na parte da alimentação, mas por certo eles se propuseram não se contaminar com nada que viesse a manchar a sua alma, o seu testemunho, nada que viesse cortar a sua relação com Deus. Esses são os grandes exemplos os quais se deve olhar, que você deva olhar. Exemplos que realmente vai influenciar a sua vida, vai lhe dar forças, porque o mesmo Deus de Daniel, ele ainda é o mesmo hoje, ele é o mesmo Deus a quem você serve. Então vejamos que a condição naqueles dias de Daniel, se fosse olhar por razões, por motivos, ele teria muito que justificar se ele não quisesse manter aquele compromisso com Deus. A condição do momento dele, da sua nação havia sido vencida pelo grande rei Nabucodonosor, e a política de Nabucodonosor era o deslocamento. Deslocava as populações vencidas, as pessoas capacitadas, e levava para perto de si, na Mesopotâmia, e deixava a terra ali para os mais pobres, e eles então tomavam quanto eles queriam. E em 606, quando Jerusalém foi conquistada, vemos que foi deslocado um bom número de prisioneiros, entre os quais estavam Daniel e seus colegas. Quem sabe seus pais haviam morrido, seus parentes, sua casa,
E o futuro deles nada mais era do que um futuro negro, futuro de um escravo, de um vencido, uma pessoa que, vamos dizer, não teria validade nenhuma para os seus senhores. Então, mas isso não desanimou. Por quê? Porque ele havia, desde a sua mais tenra infância, ouvido falar do seu Deus a quem seus pais serviram, ao Deus que libertou seus pais da servidão do Egito, que fez com que Israel atravessasse o Mar Vermelho com pé enxuto. Então, veja vocês que Daniel, ele tinha da onde ele tirar exemplos. Foi no ensino, quem sabe, de uma velha mãe, que já não vivia mais, mas ela ensinou a Daniel a temer a Deus. Então, veja, Daniel tinha um princípio. E você tem princípios também. Você está em melhores condições do que aquele lá fora que nunca foi ensinado, nunca teve exemplo em seus pais cristãos, nunca pôde ouvir a respeito de Deus. Mas Daniel, ele tinha um princípio. E ele se agarrou neste princípio. E se você também não se agarrar neste princípio, como Timóteo se agarrou no princípio dos ensinos que sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, lhe passou, os ensinos de Cristo, é importante ouvir, mas o importante é se comprometer com aquilo que se ouve. Assim eu digo para você, você deve realmente, meu irmão, minha irmã, amigo, se comprometer com o que é certo. É certo o ensino? É certo a palavra? Deus é Deus? Então sirva-o. Se Deus não é Deus, então não é necessário servi-lo. Mas o que fez Daniel? Ali ele não tinha mais o seu pai, ali ele não tinha mais ninguém para cobrar dele, não havia nem o seu sacerdote, pastor, seja quem for, e aquele jovem simplesmente fez uma escolha, qual o caminho que ele iria escolher. Ele tinha tudo pela frente. Podemos dizer que alguns poderiam dizer, que rapaz de sorte na vida, o rei o escolheu para viver ali no palácio. Olha que coisa maravilhosa. Ali ele tem de tudo. Ali ele tem fartura, tem alimento, ali ele não precisa trabalhar, só estudar, só aprender. Olha, ali ele tem status e tanta coisa mais. Mas Daniel não olhou por estas coisas, as quais muitos olham. Status, simplesmente ser bem visto, estar bem vestido, e assim por diante. Não, Daniel não olhou por isto. Ele escolheu servir a Deus. Servir a Deus. Então, ele se propôs, junto com seus amigos, a não se contaminar, não só com aqueles alimentos errados que a lei proibia, mas também
com a orgia, com o pecado, com a idolatria, com todas as coisas que dominava aquele povo, os babilônicos. Daniel, ele decidiu ser um servo de Deus, servir a Deus de todo o seu coração. Por isso foi que ele fez essa decisão. Ele não queria ser assimilado pela cultura pecaminosa que estava à sua volta. E todo cristão, você deve também fazer a mesma coisa. Propor em seu coração, porque se não houver uma decisão ali, é impossível vencer as ofertas, os encantos, o pecado que tão de perto nos rodeia. Você simplesmente será assimilado pelo mundo de hoje. Mas Daniel não procurou servir a Deus e se propôs a isto. E uma vez se propondo a isto, ele estava dizendo não ao pecado. Ele estava dizendo, não, eu não vou ser assimilado. Eu não vou me tornar um bêbado, eu não vou me tornar uma prostituta, eu não vou me tornar um infiel, um pagão. Não, não, não. Eu servirei a Deus. E Deus entrou em cena por eles. De uma maneira discreta, Deus vai operando. Deus deu graça a Daniel diante do eunuco, e este lhe atendeu concernente à sua petição, que não lhe desse daquelas carnes de animais sufocados, mas somente legumes. Fizesse um teste. Deus deu graça para Daniel encontrar graça diante do oficial, e como também Daniel e seus amigos se tornaram as pessoas mais bem vistas, mais gordos, mais bonitos, mais inteligentes do que todos os demais jovens de todas as partes de onde havia vindo pessoas conquistadas. Então veja que Daniel, ele se propôs a ser fiel aos seus princípios. Isso é muito importante, porque se a gente não tem um princípio, vai se agarrar em quê? Você tem que ter este princípio. Qual o princípio? O princípio da fé. O princípio do temor a Deus. O princípio genuíno de um cristão, de uma cristã. É você que determina o tipo de cristão ou cristã que você deseja ser. Daniel não queria ser o meio, vamos dizer, cristão. Ele se propôs ser fiel. E ele se comprometeu em seu coração e, por certo, pediu graças a Deus para que lhe desse condições, vitórias. Ele queria manter o seu estilo de vida de um crente. Ele não queria ser assimilado. Então, uma vez tomando a posição com Deus, é claro que você será diferente. Eu me preocuparia se alguém ali fora olhasse em você e dissesse, eu não vejo em você nenhuma diferença dos demais jovens.
das demais moças as quais eu conheço. Se você tem tomado uma decisão com Deus, tal qual Daniel, você será diferente. Não é que você se faz, é que você é diferente. E veja que a decisão de Daniel não era uma decisão temporária, uma decisão por conveniências momentâneas, não. Era uma decisão vitalícia, enquanto vivesse. Que decisão para se tomar? Não até o próximo problema, as próximas dificuldades, até o próximo ano, o próximo mês. Não. A decisão do cristão é uma decisão do enquanto viver. É uma decisão vitalícia. Fazer o que é correto. Fazer aquilo que é certo. E não desistir por mais que seja forte as pressões. Agora, ele passou por grandes pressões. Sadraque, Mesaque, Abednego chegou aí a fogueira, ser jogados na fogueira. Mas o que foi que os manteve firmes com Deus? Foi aquela decisão. Daniel, foi aquela decisão que o manteve firme, mesmo quando o decreto abateu sobre ele, tem que ser jogado para os leões. Por isso, deva ser feita essa decisão, moça, de todo o seu coração. De todo o seu coração, rapaz, você tem que se voltar para Deus. Somente assim é que se obtém vitória. Agora, se volta dividido para Deus, é claro que simplesmente não podes ir longe dessa forma. O próprio Deus diz: oxalá fora frio ou quente. Quer dizer, Deus, ele gosta de ver decisão. Entende? Deus gosta de ver o posicionamento. Elias chegou diante do povo do seu dia, que estava, vamos dizer, mesclado com as religiões, a religião de Jezabel, com Baal e tanta coisa mais, com modernidades e filosofias. Elias chegou e disse para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Agora, se Deus é Deus, quer dizer, deixe Baal e venha com Deus. Deus gosta de definição. E quando se define de coração, os céus dizem amém. Deus está pronto a lhe ajudar. O que você precisa fazer é ser firme e constante. E seguir olhando e se direcionando para o teu alvo em Cristo Jesus. Agora virá pressões. O mundo, o pecado, as tentações. Sim, nós somos pressionados, todos somos pressionados a comprometer o nosso padrão de fé, o nosso estilo, a nossa forma, o nosso compromisso com Deus. Somos pressionados a abrir mão e viver de acordo com os ditames que regem este mundo. Sim, isso não é só você a exclusividade para passar por isto. Paulo diz: todos que querem viver uma vida correta em Cristo, uma vida piamente em Cristo, sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Somente
se você somente desejar, preferir servir a Deus, isso não é o suficiente. Não, não é o suficiente. Porque há muita gente que deseja, que quer, que suspira por servir a Deus, mas nunca decide. Nunca decide. Então não é o suficiente. É uma boa coisa desejar tudo mais, mas o melhor é decidir. Então veja você, e quando você se decide de ser fiel a Deus, de caminhar com Deus, de ser um cristão genuíno, uma cristã genuína, poderíamos dizer muitas coisas nesta linha. É claro que quando as pressões vêm, as dificuldades vêm, você está melhor preparado, melhor preparada, porque você fez a tua decisão antecipadamente, bem antes. Então, quando o problema vem, as dificuldades, as tentações, os convites errados para ambientes errados, para coisas erradas, você já está preparado. Você já está preparada? Porque você simplesmente fez aquilo, essa decisão, de uma maneira consciente e com antecipação. Você analisou bem, refletiu bem sobre as suas convicções, por isso você tomou a decisão. E quando vem o teste, você já está preparado? Entende? E como é bom ver quando um moço, quando uma moça, quando um homem ou mulher, um jovem, se decide de servir a Deus e não ser assimilado pela modernidade, pelo pecado, pelas coisas que há do mundo. Porque Jesus disse: quem ama o mundo e o que ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você tem que fazer a sua diferença com Cristo. Isto é o que faz você ser diferente. Lá dentro da escola, lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja, não só dentro da igreja, não. Você é o que você é. Um servo de Deus, uma serva de Deus. Então você faz essa diferença. E a sua vida de oração, de meditação, entende? A sua vida de comunhão com Deus é o que te fortalecerá. Da mesma maneira como a vida de comunhão que Daniel desfrutou com Deus, aquilo simplesmente fez ele ser forte diante das tentações. Ele chegou a ser o segundo no reinado. Veja como os políticos se vendem com tanta coisa, e ali estava o homem de Deus na mais alta posição. Quantas ofertas, quantos convites, olha, quantas oportunidades de pôr a mão no que não era seu. Mas Daniel, ele havia proposto andar bem com Deus, e se alguém anda bem com Deus, quanto mais com os homens. Não é certo? Veja a vida de oração que ele tinha. Veja como ele meditava na palavra de Deus. Ele, por mais ocupado que fosse, ele tinha um tempo reservado no qual ele se achegava a Deus. E quando você sabe que você pode ser mais útil desde que você esteja vivendo com Deus,
você pode ser mais útil do que você gostaria. Agora, diz a história sobre Lutero, quanto mais preocupação, a pressão Lutero enfrentava nos seus dias, mais ele se dedicava à comunhão com Deus. Porque ele sabia que só desta maneira é que ele poderia vencer. É a mesma coisa. Não se pode fugir à mesma regra. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter certeza que Deus vai poder lhe ajudar. Não é correndo de Deus, eu vou a isso ali, depois eu vou servir a Deus. É o contrário. É o contrário. Então, veja, José do Egito é um outro grande exemplo, não é certo? O que fez José do Egito? Para ele rejeitar o convite da patroa, da sua proprietária, que ela era proprietária sobre ele. Entende? Ele simplesmente propôs em seu coração não afastar do seu Deus. Como que ele iria trair a Deus? Iria trair o seu próprio Senhor, que confiava tanto nele? Vamos dizer, o seu próprio patrão. Então veja, por que José largou a sua capa? Por que José preferiu enfrentar a prisão? Ora, alguém poderia dizer, mas ele foi o bobo. Mas vamos dizer, se ele fosse o sabido, aonde estaria o nome de José hoje? Aonde estaria o nome de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego? É que eles escolheram um caminho para seguir, que é o mesmo caminho que está diante de ti. É o caminho, é você que escolhe o seu caminho. É você que vai andar por ele. Por isso, nós devemos pedir a Deus graça, forças, para podermos caminhar até chegar, não é certo? Então, veja você, que quando se decide, como José e todos os demais, fica mais fácil resistir às tentações. Então, em primeiro lugar, moço, decida. Decida seguir o caminho correto. Proponha em seu coração não se contaminar com as coisas mundanas. Falar a verdade, ser uma pessoa transparente. Ser uma pessoa genuína, um cristão verdadeiro. E você, então, terá forças quando as tentações chegarem, quando as fornalhas vierem. Nós vemos que o esforço de Nabucodonosor de mudar aqueles jovens foi muito grande. Vocês bem sabem que o nome tem a ver com a nossa personalidade. Então a primeira coisa que eles procuraram foi mudar o nome daqueles jovens. O rei queria fazer deles jovens babilônicos. Daniel, eles puseram o nome, a palavra Daniel significa Deus é o meu juiz. Puseram o nome dele de Beltesazar, que quer dizer Bel era um deus babilônico
Bel te protege. Protege a sua vida. Ananias, olha o nome Ananias significa. Veja vocês. Aquele que demonstra graça. Babilônia, puseram o nome dele de Sadraque. Sadraque, que quer dizer, aquele que está sob o comando de Acu, quer dizer, era o deus Lua. Você pode observar que eles, ao mudar o nome, queriam mudar a personalidade daqueles jovens. Eles tinham que, na visão deles, serem como qualquer um deles. Mas eles não conseguiram tal intento sobre estes moços. Misael lhe chamaram de Mesaque. A palavra Misael quer dizer aquele que é como Deus. E agora colocou o nome de Mesaque. Entende? Aquele que está quem é Dacu. Azarias puseram o nome de Obed-nego. A palavra Azarias quer dizer o Senhor ajuda. E Obed-nego quer dizer aquele que é servo de Nabu. É um deus babilônico. Um deus do aprendizado. Então veja vocês, não importa, o mundo vai procurar mudar o teu caráter. O nome representa personalidade. Mas você tem que manter a sua personalidade. Você nasceu de novo. Você fez uma decisão por Deus. Então, eu quero lhe dizer, seja firme e constante. E sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o teu trabalho não é em vão no Senhor. Então, vejamos que eles encontraram, mesmo no meio de toda aquela cultura pagã, eles encontraram uma forma de viver para Deus, serem fiéis a Deus. Então não é desculpa, eu estou no meio cheio de disso, daquilo. Não, não, não. Você, por pior que seja o meio em que você vive, nem sequer chega perto do ambiente em que eles viviam. Naquele mundo pagão, naquele mundo cheio de todo tipo de pecado. Mas veja vocês, eles não eram inimigos daquela cultura. Você não pode ser inimigo da cultura não, só que você não deva seguir a cultura do pecador. Peça a Deus graça, que Deus irá te dirigir, menina, para viveres uma vida de fidelidade. Porém, antes de tudo, tem que ter um começo. E o começo é este. Proponha em seu coração, aceite Cristo como teu Salvador. Aceite a palavra de Deus como teu guia. Peça que Deus te encha com o Espírito Santo e venha te conduzir nessa jornada. E então você vai ver que Ele é fiel. Ele te dará força, te dará graça para te fazer um vencedor, uma vencedora. Então, que Deus seja com vocês, mas lembre-se disto. Sem que haja uma decisão primeiramente aqui, não tem jeito de chegar até, não pode ir muito longe.
Permita-me, termino com esse meu pequeno testemunho da minha pessoa. Até aqui eu posso dizer, Ebenezer, o Senhor me tem ajudado. Quer dizer, irmão Febrônio, você tem tido um vidão, isso, aquilo? Bem, o que eu tenho passado, muitas vezes, eu desejo que nem o diabo passe. Mas tem uma coisa, quando eu me converti, eu vim a Cristo, é o meu testemunho, eu tinha 17 anos. Criado em um lar onde não havia religião, não havia Bíblia, não havia igreja, não havia nada. Sim. Mas eu recordo que quando eu me propus vir a Deus, aquela noite, há muitos anos atrás, 69, dia 28 de setembro de 69, eu simplesmente decidi por servir a Deus. Família se levantou contra, perdi amigos, mas olha, se foi, tudo. Sabe o que me deu forças? Eu pensava assim, sou eu que tenho que responder pela minha alma, então deixa-me cuidar. E me agarrei a esta decisão. E hoje meus cabelos estão brancos, mas a fé está de pé. Eu não é simplesmente olhar para Deus tal como é. Eu não me propus a olhar para um homem, para um grupo de pessoas, para um certo tipo de companheirismo, para oposições. Não, não, não. Se chego com amigos ou sem amigos, o importante é eu chegar. Então, e tem uma coisa, irmãos. E pela graça dele, eu estarei lá. Sabe por quê? Porque ele é bom. E eu já pus em meu coração estar ali. Então, venha o que vier. E se você fizer a mesma proposição para contigo mesmo, nada poderá impedir de você colocar a mão na tua coroa, na tua recompensa. Mas antes de pôr a mão lá, primeiro põe o teu coração ali do outro lado. Volte o teu coração para Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus os guarde. Lembre-se disso, Daniel não era melhor do que ninguém. Era tão humano quanto você é, quanto eu sou, tão frágil. Sadraque, José do Egito, Paulo, Timóteo, todos. E o mesmo Deus que os ajudou ainda é o mesmo. Se pôde ajudar a eles, seres humanos tão frágeis, quem sabe até mais do que nós, será que Deus não tem como nos ajudar? Só que vamos tomá-lo de uma maneira completa em nosso coração. Que Deus os abençoe e uma boa noite a todos. E vá para a sua cama pensando sobre isto. E ore sobre isto. E faça a sua escolha. Qual o caminho que você vai trilhar? Aí está o mundão, o pecado, a licenciosidade, a religião liberal, superficial. É esse tipo de cristão? Não pode ir muito longe, muito menos ir no arrebatamento. Mas aquele cristão de alma e coração, e que anda com Deus, ama o Senhor, é certo que estará com Ele. Boa noite.